abençoando a igreja do Deus vivo com a paz do Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e abrisse a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Itamar, irmã Alda, que não está presente aqui, mas certamente está presente em oração e está na internet também. Louvo a Deus por toda a sua família. Essa família é bênção do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. E Deus tem feito coisas grandes aqui nesse lugar, através da vida desse homem de Deus e desta família do Deus Todo-Poderoso. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. 2 Samuel, eu até mencionei esta palavra em 5 minutos a semana passada, mas quando eu soube que eu ia trazer a palavra de Deus, o Espírito Santo falou que eu deveria trazer para a igreja esta palavra. Eu nunca prego, graças a Deus, nunca preguei nada se não for o Espírito Santo dizendo o que é que eu vou pregar. Porque na verdade a gente não consegue trazer nada se não for através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece cada coração aqui presente. Ele conhece cada um de nós aqui presente. Então ele fala individualmente com cada um de nós. É preciso somente ficar atento à voz do Senhor. Ficar atento com os ouvidos aguçados, esperando receber do Deus Todo-Poderoso como é que nós devemos caminhar, como é que nós devemos andar nessa terra. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e perfeitamente desembaraça o meu caminho. Pai, em conformidade com a oração do teu filho, o pastor Itamar, mais uma vez a tua igreja clama, mais uma vez nós invocamos o teu poder, a tua graça, a tua unção, para que o Senhor possa vir sobre a tua igreja com poder, com graça, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, em conformidade com a oração do teu santo filho, pastor Itamar. A tua igreja está clamando mais uma vez, para que o Senhor possa falar conosco, possa manifestar a tua glória e o teu poder em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus amável, é um Deus santo, é um Deus bendito, é um Deus de justiça, é um Deus misericordioso. Glória a Deus! E Ele quer a cada dia nos abraçar, nos proteger, nos guardar. Ele quer a cada dia, nesse mundo tenebroso que nós vivemos, onde nós vimos o testemunho da nossa irmã, da nossa missionária, que seu sobrinho sofreu esse atentado terrível e quase foi ao leito de morte, mas mesmo assim ele está sofrendo algumas consequências. Infelizmente é nesse mundo perverso, nesse mundo sem amor, onde Deus ele deu o seu amor, o seu maior amor, e não poupou o seu santo filho para entregar por nós, mas infelizmente o mundo ele continua pervertido, o mundo ele continua na corrupção, e está muito difícil viver e conviver nessa terra com todas as atrocidades que nós estamos vendo neste mundo. Mas é bom lembrar
lembrá-los que Jesus ele já anunciava que quando chegasse nas proximidades da sua vinda, ia acontecer tribulações, ia acontecer problemas, ia acontecer dificuldades, ia acontecer guerras e rumores de guerras, ia acontecer enfermidades terríveis, mas a Bíblia diz que não é para nós entristecermos por causa disso. A Bíblia diz, Jesus diz que não é para que nós fiquemos desesperados por causa disso, ou assustados por causa destas coisas, pois Ele já nos disse: no mundo tereis aflição. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No momento que nós estamos vivendo, é hora de olhar para o alto, de onde vem o socorro, e o socorro vem do nosso Pai, do Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Só que Deus, como eu falei, Ele quer cuidar de cada um de nós, mas para que o nosso Pai cuide de nós, a gente precisa fazer pelo menos 3 coisas. Quais são essas coisas? A gente precisa ter um coração quebrantado. A gente precisa ter um coração arrependido. A gente peca, a gente falha, mas nós não devemos viver na prática do pecado. O coração quebrantado, um coração arrependido, faz com que, quando nós pecamos, quando nós falhamos, ou quando nós avistamos o pecado de frente, nós dizemos: eu não posso pecar, porque tem um Deus todo-poderoso, um Deus glorioso. Glória a Deus, glória a Deus. E tem um Deus poderoso que não poupou o seu próprio Filho, mas amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus para morrer pelas nossas vidas. Glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerras, nós estamos vendo os problemas e muitas dificuldades, e coisas que chegam para nós pecarmos, mas nós precisamos fazer como um menino de apenas 17 anos, que quando uma mulher foi tentar abusá-lo, esse menino era chamado José, ele não caiu naquela armadilha daquela mulher, e ele disse: eu não posso pecar contra o meu Senhor, falando de Potifar, e eu não posso pecar diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira coisa, nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração arrependido, para em todo momento chegar diante do Senhor Jesus, pela oração e pela súplica, com ação de graça, pedindo misericórdia a Ele e dizendo para que Ele estenda as suas mãos, o seu poder sobre nós, e nos guie para andar em santidade diante do Deus Todo-Poderoso. É neste mundo que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, a segunda coisa que nós devemos fazer para que o Senhor possa cuidar de nós, para que o Senhor possa ser fortaleza, possa ser força, possa desembaraçar o nosso caminho, é nós sermos obedientes ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nessa perversidade deste mundo, temos enfermidades, doenças, muitos vão ao leito de morte por causa da desobediência. A desobediência fez com que esse mundo fosse totalmente contaminado por essas atrocidades, por esta corrupção, por essas enfermidades, por essas brigas, intrigas e pelas mortes que nós estamos vendo nessa terra. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou totalmente perfeito. Tudo aqui na terra era perfeito.
A natureza era perfeita, nós éramos perfeitos, mas a desobediência fez com que o pecado alastrasse a humanidade e transformasse essa humanidade no que é hoje. Mas louvado seja o nome do Deus bendito, que tem aqui na terra uma igreja santa, que é sal e que é luz. Por causa da igreja de Cristo, esse mundo já não está totalmente podre e destruído, porque a igreja de Cristo está aqui nessa terra para salgar, para ser luz nessa terra e para dizer às forças das trevas: aqui não, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a desobediência fez com que esse mundo sofresse as consequências. Em terceiro lugar, o que Deus quer da nossa vida é confiança. Nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Imagine que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E nós precisamos confiar. Mas quando nós confiamos, nós entregamos e nós não nos preocupamos mais com esse problema, com essa dificuldade. A preocupação é tão terrível. Olha para cá, igreja, o que eu vou falar. A preocupação é tão terrível que nos afasta da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você se preocupa demasiadamente, você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não consegue resolver o meu problema. Deus, o Senhor não consegue resolver a minha dificuldade. Deus, o Senhor não consegue solucionar essa tribulação que eu estou vivendo, esta falta de paz que eu estou vivendo. Isto é quando nós nos preocupamos excessivamente. Jesus já dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas colocai diante do Deus Todo-Poderoso, pela oração ou pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Tinha um homem chamado Davi, que ele vencia todas as guerras. Vinha às vezes para lutar com Davi 7 reinos com exércitos poderosos, e Davi vencia todas as guerras. Mas por que ele vencia? A Bíblia relata: e ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Quer agradar a Deus? Quer tocar no coração do Deus Todo-Poderoso? Confia nele. A preocupação é tão terrível, como eu falei, pode nos afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que um semeador saiu a semear, e ele lançou essa semente em diversos locais. E entre um destes locais, ele lançou em meio aos espinhos. E os espinhos sufocaram e cresceram juntamente com aquela semente, e aquela semente sufocou, ou melhor, aqueles espinhos sufocaram aquela semente, e aquela semente pereceu. Jesus disse, falando isso sobre as preocupações que nós temos. Aí você pode dizer: mas irmão Paulo, é porque você não sabe o meu problema, você não sabe a minha dificuldade. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, e nós temos problemas irresolvíveis. Nós temos dificuldades que não conseguimos solucionar com o nosso braço. A gente luta, mas não conseguimos solucionar. É aí que nós precisamos colocar na mão do Deus Todo-Poderoso.
porque Ele é a solução de todas as coisas. Ele é um Deus tremendo e grandioso. É aquele que abre porta onde não tem porta. É aquele que fecha a porta onde também não tem porta. Ele pode todas as coisas. Então o que Deus ama é confiança. É você confiar nele. Quando você confia no Deus Todo-Poderoso, Ele faz todas as coisas segundo o seu propósito. Coloquei meu carro para vender. Olha que interessante. E aí, nem muitas pessoas ligaram, né? Só uma pessoa olhou, uma ou duas ou três. E eu fiquei assim, isso demorou esse carro. E aí eu fui para uma cruzada, olha para cá o que Deus faz, uma cruzada evangelística, onde eu coordeno o pessoal, a pessoa que faz, né, a evangelização. Eu sou um dos coordenadores da evangelização. Quando chego lá, o irmão viu o carro, viu a placa, tirou a foto, mandou para uma pessoa em Jiquié. Ele testou o carro, gostou do carro, já pagou o carro. E eu ainda estou com o carro ainda, nem transferi o carro ainda, e o dinheiro já está na conta. Glória a Deus! Então é assim que Deus faz. O dinheiro está na conta, o Du está comigo, ainda não transferi o carro. E ele, não, Paulo, não se preocupe não. Eu falei, ó, meu irmão, aí ele falou, eu só estou hoje de tarde. Eu falei, hoje de tarde eu não tenho compromisso com isso. Então não dá certo, não adianta nem depositar nada, que eu não vou. Eu tenho um compromisso com o Senhor à tarde, quarta-feira à tarde. Aí ele falou, não se preocupe não, quinta-feira a gente resolve. Então é assim, porque eu não vou. Se for de tarde, olha, só se for antes de 4 horas. Não, eu tenho um compromisso com o culto de fé e milagres. Eu trabalho dia de quarta-feira até 12 horas na nossa loja. Depois, esse horário eu vou para casa e depois venho para cá. Meu telefone eu só entro no culto com o telefone para olhar o horário. Porque eu comprei um reloginho e minha esposa fazia tanta gozação, que era um relógio pequenininho assim, né? E eu tirei as pulseiras, né? E eu olhava nesse relógio, mas eu acabei perdendo esse relógio, não sei onde está. E aí eu trago o celular somente para isso. Mas se você ver aqui, está em silencioso. Não é nem fazendo aquele barulho e vibra-cal, está em silencioso. Porque não tem ninguém que me ligue. Se me ligar, eu não vou atender. Por que eu não vou atender? Eu tenho um compromisso de estar aqui com Deus Todo-Poderoso. E eu tenho 16 anos de cristão, eu não levo o celular para a igreja. Claro que cada qual pode fazer do jeito, você pode levar e você não pegar esse celular para nada, né? Porque tem gente que fica com o celular, né? E a gente precisa entender sobre essas coisas. E eu não levo o celular para a igreja. Eu estou levando somente para ver o horário. Ok, meus irmãos? Então, nós precisamos compreender que o nosso Pai, Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos guardar, nos proteger. Mas Ele só guarda e só protege quem quer que Ele guarde e proteja. Ou então quando alguém está orando pelaquela pessoa. O nosso Deus, Ele é cavalheiro. Ele não pode entrar na sua vida se você não quiser, se eu não quiser. Veja que para a gente fazer uma aliança, é você que tem que tomar a decisão. Sou eu que tenho que tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não nos força a caminhar com Ele, a andar com Ele. Mas Ele está de braços abertos para nos guardar, para nos proteger, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, e Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Então esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele quer cuidar de nós porque Ele é fortaleza. E o que é uma fortaleza para nós entendermos aqui na terra? Fortaleza é um local onde alguém constrói para que ninguém possa invadir, o inimigo possa invadir. Antigamente as cidades
eram construídas, principalmente em cima de montes, para que nenhum exército inimigo, ladrões, pudessem invadir aquela fortaleza. Hoje em dia, os bancos constroem também fortalezas, não só as agências com soldados, né, soldados, mas também ele constrói fortalezas na web, na internet, para que o ladrão não possa roubar o dinheiro das pessoas. Mas mesmo assim são fortalezas transponíveis, são fortalezas que as pessoas invadem, as pessoas roubam, mas o nosso Deus é uma fortaleza intransponível. Ninguém pode adentrar onde Deus guarda. Ninguém pode chegar se Deus dizer não vai. Ninguém pode invadir se Deus dizer não vai invadir. Claro que nós aqui na terra passamos por dificuldades, podemos sofrer muitas coisas, inclusive o que algumas pessoas que não servem a Deus sofrem, mas tudo que acontece conosco é diferente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, quando nós amamos ao Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor para nos proteger e para nos guardar. E quando acontece, Igreja do Senhor, algum problema conosco, alguma dificuldade conosco, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área familiar, a Bíblia nos relata que coopera para a gente, porque nós amamos ao Deus Todo-Poderoso. E quem ama ao Senhor tem um coração arrependido, um coração quebrantado. Quem ama ao Senhor entregou a sua vida a Cristo Jesus. Quem ama ao Senhor obedece ao Cristo vivo e à sua palavra. Quem ama ao Senhor confia no Senhor e coloca diante dele todas as dificuldades. Então, quem ama ao Senhor vive com Deus Todo-Poderoso e é direcionado pelo Senhor. O seu caminho, o nosso caminho tem que ser na direção do Deus Santo, do Deus bendito. Glória a Deus. Eu costumo falar, eu não sei por que nós nos entristecemos. Eu não sei por que nós, com as dificuldades que nós passamos, nós nos entristecemos, muitas vezes nós ficamos agoniados, mas não era para acontecer nada disso. O Espírito Santo, Deus, Ele nos deu o Espírito de poder, habita em nós, e nós somos selados por esse Espírito Santo para viver com Cristo para todo sempre. Então, amada Igreja do Senhor, não entristeça o seu coração e confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fortaleza. Agora veja o que diz o Salmo 91, olha só, 91, verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Já no Salmo 46:1, a Bíblia diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, nosso Deus é fortaleza. Você vai sair daqui com seu coração cheio de graça, cheio de poder do céu. Glória, glória, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Pois quando vier um empecilho, você vai dizer: Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aplauda o Deus Todo-Poderoso. É assim mesmo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele é fortaleza, amados. Ele é a nossa fortaleza. Nós seguimos um Pai bondoso, um Pai glorioso, que quer cuidar de nós,
que quer nos abraçar, que quer nos proteger. Mas o Senhor não trabalha na nossa ansiedade, o Senhor não trabalha na nossa preocupação. Ele quer que nós confiemos nele. Se você olhar na palavra de Deus, tem diversas vezes Deus falando em confiança. Davi vencia as guerras porque confiava no Senhor. Deus era com José porque José confiava no Senhor. Deus era com Jacó porque Jacó confiava no Deus Todo-Poderoso. Deus era com Abraão porque Abraão confiava no Deus Santo, no Deus bendito. Imagine, chega Deus diante de Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine, pastor Alex, para uma terra que eu te mostrarei. E ele, pela fé, ele saiu, pela confiança no Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que o Deus vivo é fortaleza. De outra feita, Deus fala com Abraão: Abraão, oferece o teu filho lá no Monte Moriá, em sacrifício. E Abraão foi oferecer o seu filho, porque ele sabia que Deus era fortaleza, e aquele menino chamado Isaac tinha promessa. Era impossível de Isaac padecer, era impossível de Isaac morrer, porque Deus já havia dito: Isaac tem promessa, e através de Isaac gerará uma grande nação. E ele foi entregar, porque confiou no Senhor. Ele foi com cutelo sacrificar o próprio filho, porque ele sabia que Deus ressuscitaria. Deus imediatamente restauraria a vida de Isaac. Então é essa confiança que o nosso Pai quer. É essa confiança que o nosso Deus quer, porque Ele é fortaleza. Fortaleza intransponível. Ninguém pode adentrar no lugar que Deus guardou e prometeu que aquele lugar está guardado. Ninguém pode entrar, jamais. Anjos com espada de fogo desembainhada está cercando as nossas vidas. Nessa hora, anjos com espada de fogo está cercando a nossa família. Glória, glória, glória a Deus. E vindo para cá, e aí acontece tanta coisa terrível. A gente vem em uma Raquel, um carro de frente, misericórdia, aí bater, sabe? Aí eu falo: Satanás, seu cão, eu já te vi. Aí imediatamente para a palhaçada, porque quando eu não falo, aí lá na frente uma moto passa, quase bate no carro. Então nós precisamos ficar atentos e dizer que nosso Deus é fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. E nós precisamos gravar pelo menos esses 2 versículos: que Deus é fortaleza, é a minha força e perfeitamente desembaraça o meu caminho, o seu caminho. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós precisamos fazer isso. O nosso Deus é fiel. Eu já passei por coisas, eu já passei por dificuldades, e eu falava: Deus é fiel, descansa que Deus é fiel. Imediatamente Ele revertia tudo e transformava em bênção. É assim que o nosso Pai faz. O olho grande, a maldição, aquelas coisas ruins que tentam implantar na sua família, na sua vida, Deus vai transformar em bênção, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, olha que a palavra de Deus diz, que coisa maravilhosa: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ele quer que nós nos fortalecemos na sua força.
Ele quer que nós nos fortalecemos no seu poder. É o desejo do Senhor que nós nos fortalecemos para que possamos contribuir com outras pessoas, para que outras pessoas vejam em nós a sua glória, outras pessoas vejam em nós a sua presença, outras pessoas vejam em nós a sua grandeza, e outras pessoas possam se render ao Deus Todo-Poderoso. No demais, irmão Deus, fortalecei-vos no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Fortalecei nele e na força do seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, ou seja, antes de alguém criar qualquer coisa, ele já sabia de tudo. Foi ele que deu a inteligência para que a humanidade criasse todas essas coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o único poderoso, ele é o todo-poderoso. Esse Deus que quer que nós nos fortalecemos na sua força e no seu poder. E ele é onipresente, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aí juntinho de você, ele está sentado ao seu lado, sua família está lá agora, mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e calaia, soremaia, aleluia! Enquanto você está clamando, enquanto você veio aqui para adorar o nome do Senhor, ele está cercando a sua casa, está cercando a sua família, ele está te abraçando agora e dizendo: glória a Deus, tem bom ano, eu venci o mundo e eu estarei contigo até a consumação desse século. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, amada igreja do Senhor, ele morreu e ressuscitou, e ele, aleluia, e ele se reuniu com seus discípulos. Ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Não sobrou, como disse o pastor Itamar outro dia, não sobrou nada para ninguém. É-me dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Aí ele se volta para nós e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Em meu nome, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Em meu nome, destrua as cadeias do mal, pelo poder do nome do Senhor. Eis que eu vos dou poder. É nesse poder que o Senhor quer que nós estejamos. É nessa força que o Senhor quer que nós estejamos a cada dia. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, e não poupou o seu próprio Filho, mas Ele entregou para morrer por nós. Como não nos daria todas as outras coisas? Então alegra o teu coração, porque o nosso Deus é fortaleza, nosso Deus é força, e Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Nós sabemos, amada igreja, que tem muitas pessoas que vivem embaraçadas, né? Tenta fazer alguma coisa, não dá jeito, tenta montar uma empresa, a empresa não dá jeito, tenta trabalhar em outro lugar, não dá certo. Então tem algumas pessoas que o inimigo embaraça. Já chegou gente aqui e o Espírito Santo nos mostrou que ele estava com as pernas amarradas, né? E essa pessoa não estava conseguindo se desenvolver em nada. O que é isso? É embaraço. Às vezes o inimigo tenta nos embaraçar, mas aquele que tem o poder, aquele que tem a unção, aquele que tem a graça do Deus Todo-Poderoso, ele vai tentando e os anjos cortando, ele vai tentando amarrar para parar e os anjos destruindo e lançando por terra. Aqueles que são fiéis ao Senhor e à sua palavra, ele vai perseverando a cada tempo, e todo embaraço é lançado
nós, mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo tendo um coração quebrantado e arrependido, mesmo confiando no Deus Todo-Poderoso, sendo obediente ao Deus Santo, nós passamos por certas dificuldades, nós passamos por certos problemas, mesmo confiando no Senhor, que é a nossa fortaleza e a nossa força. Vem as dificuldades, vem os problemas. Tem pessoas que tem tempos passando por problemas financeiros, tem tempos passando por problemas no relacionamento, do casamento, tem pessoas com problemas, enfermidades diversas, mas Deus, Ele vai restaurar. Você não vai ficar assim desse jeito o tempo todo. Deus permite a prova para que verdadeiramente nós adoremos ao Senhor, para que verdadeiramente nós confiemos no Deus Todo-Poderoso, e para que as pessoas vejam que você, mesmo passando essa dificuldade, esse problema, mas essas pessoas estão vendo a alegria e a paz do Deus Todo-Poderoso que você transmite. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus, Ele desembaraça o nosso caminho. O nosso Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós seguimos o caminho de Cristo, não tem força das trevas que possam nos tocar, não tem força do mal que possa chegar até a nós, pois existe um Deus que nos cerca com a sua fortaleza. Ele é fortaleza poderosa. Então nós devemos, amada igreja do Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fortaleza. Confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é força, a nossa força. E Ele manda que nós usemos armas poderosas, armas espirituais, a armadura de Deus, para destruir as forças das trevas, as astutas ciladas do maligno, e também para passar às vezes um dia mau e continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso, continuar firmes no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé, amada igreja do Deus bendito, mas fica de pé adorando ao Senhor. Glória a Deus. Fica de pé exaltando o nome do Senhor. Fecha os teus olhos nesta hora e fale assim: Deus, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha força, e perfeitamente desembaraça o meu caminho. A minha vida, Jesus, pertence a Ti. Perdoa os meus pecados e me enche com Teu Espírito Santo. Me enche com Teu Espírito Santo, para que eu possa colocar diante de Ti todas as coisas e confiar em Ti. Feche os seus olhos nesta hora. E agora você vai pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar de você, cuidar de mim. É necessário que você tenha um coração perdoador. Então, chegue diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Lembra do erro, lembra do pecado, se tem um pecado, o pecado que você cometeu. O Espírito Santo vai trazer à sua mente agora. Peça perdão ao Senhor e diga a Jesus: Jesus, me perdoa, mas eu quero ter uma comunhão profunda contigo. Fale com Ele. Me perdoa, Senhor. Aí você vai falando o erro, o pecado que você cometeu, e aí Ele vai desembaraçando perfeitamente o teu caminho. Porque só tem avivamento através de arrependimento. E se todos nós, neste momento, dizer a Ele: Jesus, eu me arrependo,
Fale para Ele o pecado que você cometeu. Fale para Ele o erro que você cometeu. E fale para Ele o teu sangue, Jesus. O teu sangue derramado na cruz do Calvário me purifica de todo pecado. Louve. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Ele vai fazer algo poderoso aqui. Eu já estou vendo o Espírito Santo movendo. Eu já estou vendo o Espírito Santo movendo. Aí já estou vendo lágrimas. Porque o Espírito Santo está movendo. O sangue de Jesus está sendo injetado em você agora. O sangue que cura, o sangue que restaura, está sendo injetado na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, e Ele está purificando a sua vida, a nossa vida de todo pecado. Raman Choreblas, Hiliando Costelários. Estou aqui. Aleluia. Olha para mim, desesperado, oh, mais vestir. O Espírito Santo já está te abraçando. Feche seus olhos. Abraça ela, Jesus. Abraça ela, Jesus. Mais forte. Feche seus olhos. O Espírito Santo já te abraçando. O Espírito Santo está te abraçando. Toma ela com tua glória, Jesus. Você nunca esteve só. E por que eu estou em meio à multidão e parece que eu estou só? Eu sempre segurei nas tuas mãos, filha. Na angústia terrível que o inimigo queria lançar uma depressão, eu segurei nas tuas mãos. Porque tu és amado, tu és querida no céu. E eu nunca te abandonei, filha. Halanjo de cante lebrasai. Iria do celebração de cante lebrasai. Eu vejo o Espírito Santo te abraçando. Jesus, abraça ela mais forte. Mais forte. Toma ela com tua glória agora. Toma ela com tua glória agora. Oh, que coisa linda, Jesus. Suricanta labraçaia. Irianda caia cheia. Como está? Oh, Espírito Santo. Abraça ela. Toda dor o Senhor está arrancando agora. Toda dor na alma Jesus está arrancando. E vai substituir por uma alegria poderosa do céu agora. Glória a Deus. Agora. Seja cheia da alegria do Senhor. Senhor, eu te chamei para louvor da minha glória. Eu coloquei o meu louvor na tua boca. Glória, glória a Não Deus. existe não. Porque quando tu canta, eu abro os teus ouvidos para te ouvir. Porque entristece o teu coração.